Olá para vocês. Como você vê aí, eu vou apresentar o que o ex-projetista de Fórmula 1 e atual comentarista Gary Anderson falou sobre a vantagem que a Red Bull tem sobre os outros carros. É uma vantagem absurda, a gente está percebendo isso. E ele divide essa vantagem em várias partes do carro, mas o que ele destaca logo de cara é o seguinte: o carro inteiro é melhor do que os outros. Se você cortasse o carro em pedacinhos, cada pedaço do carro da Red Bull seria melhor do que os outros todos. Mas ele destaca o que ele chamou de triplo DRS. Vamos entender o que é? Eu vou explicar logo a seguir. Eu sou Alexandre Vasconcelos e nós vamos falar sobre o que Gary Anderson explicou sobre a vantagem da Red Bull. Bom, a primeira coisa que o Gary Anderson sempre chama a atenção é que um carro de competição ele vai ser melhor quanto menos arrasto aerodinâmico ele produzir. E, portanto, ele consegue cortar o ar de forma mais eficiente. Só que isso seria simples se você estivesse em reta. Então você anda na reta, você faz um carro todo redondinho ou todo reto e ele vai furar o ar de maneira mais tranquila. Ele não vai causar turbulência no ar na medida em que ele vai cortando o ar. Então a Red Bull ela conseguiu, num desenho que é equilibrado no carro inteiro, que produz um efeito melhor do que os outros carros ao usar o efeito solo, que está do meio do carro para trás, e principalmente o DRS, onde eles conseguem a vantagem de mais de 30 km. Vamos ver como funciona. Aqui você vê o aerofólio traseiro da Red Bull e da Mercedes. Eles têm um desenho um pouco diferente, mas a grande questão não está neste desenho, na curvatura da asa, e sim aqui na lateral. Veja essa seta azul como é longa e esta seta azul no carro da Red Bull bem curtinho. O que eles conseguiram com isso? Essa turbulência que é gerada a partir do contato da asa com o ar, nesta extremidade, para o caso da Red Bull, produz um efeito de anular a base do aerofólio, que fica embaixo aqui desta asa de cima do aerofólio e que a gente vai mostrar a seguir. Este é um dos segredos do carro, só que lembrando, o carro ele é todo desenhado com um propósito e o carro da Red Bull conseguiu fazer o uso máximo do desenho inteiro para produzir este efeito que eles queriam. Aqui você está vendo a parte de baixo do aerofólio da Red Bull e da Mercedes. Veja que o da Red Bull é arredondado, o da Mercedes é mais quadrado e aqui onde está a saída de ar do efeito solo do carro da Red Bull e da Mercedes. O efeito solo da Red Bull é arredondado e da Mercedes é quadrado. Aqui onde está pintado de verde, o carro da Red Bull é todo arredondado e duplo, enquanto o da Mercedes ele é todo quadrado também, ou retangular. O que acontece é que, por causa daquela asinha que eu mostrei no slide anterior, quando aquela asinha abre, ela anula o efeito desta asa aqui, da parte inferior do aerofólio traseiro, e por isso eles ganham 30 km ou mais na reta, quando o DRS está aberto, enquanto os outros carros que não conseguem anular o funcionamento desta aba, ganham muito menos, cerca de 20 km apenas. O Anderson trouxe esse desenho, o do lado esquerdo DRS fechado, do lado direito DRS aberto. Isso aqui é a parte de baixo do carro da Red Bull, a saída do ar do efeito solo, a asa inferior do aerofólio traseiro, e aqui você vê setas para cima. Quando o DRS está fechado, o ar passa aqui e sobe. Quando o DRS está aberto, veja que essa seta verde escura, ela fica verde clara, vamos dizer assim, porque o ar que passava aqui e subia, ele passa e vai mais para trás. Ele perde toda esta pressão em cima desta peça e por isso eles ganham muita velocidade, porque o ar que estava subindo ele passa a ir mais para trás, ou seja, ele oferece menos resistência. Esta asa ela oferece menos resistência ao ar e portanto tem um ganho de velocidade. Lembrando que o Adrian Newey, que está aqui, foi cria do nosso Ricardo de Villa, ex-engenheiro da Copersucar Fittipaldi. Ele foi trainee na Fittipaldi, aprendeu muito, segundo ele, com o mestre Ricardo de Villa. Mas ele vem há anos estudando, ele é formado em aerodinâmica, além de mecânica, ou seja, ele conhece tudo sobre carro de corrida e por isso ele consegue
pensar um carro com menor arrasto que ainda assim consegue gerar pressão aerodinâmica suficiente para fazer curvas em alta velocidade, mas oferecer menos resistência ao ar quando está na reta. Essa é a questão, por isso que é difícil fazer o que ele faz, porque o cara é um gênio, ele conseguiu achar o equilíbrio entre pressão aerodinâmica e arrasto aerodinâmico, principalmente no uso do DRS.